Amanda, liga seu microfone em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Tem um barulho aí, irmão. É um barulho aqui porque eu moro em frente a uma praça, então é bem barulhento. Mas desde já lhe agradeço pela oportunidade e que Deus venha purificar cada vez mais a pessoa que o Senhor é, tá bom? Amém. Eu gostaria de conversar com a senhora para a gente aproveitar bem esse testemunho da senhora, porque nós temos aqui umas 20 mil pessoas nos ouvindo nesta noite. E eu gostaria de usar esse tempo, pelo menos 10 minutos, para que esse povo possa saber, Amanda, a forma que Deus trabalha na vida de pessoas, né? Assim como da senhora. Irmã Amanda, fala para mim, fala para esse povo, como tudo aconteceu, como que a senhora entrou nesta guerra. Até então a senhora não conhecia o seu esposo atual, não é isso? Não, pastor. Isso, mas é Deus que colocou ele no seu caminho verdadeiramente, né? Sim, verdade. Não conhecia. Quando foi uma noite eu estava muito bem deitada, graças a Deus. Então ali eu peguei no telefone e ali Deus me deu uma confirmação que era ele. Então, mas mal eu sabia que eu ia enfrentar uma batalha muito grande com o inimigo, aonde eu estou praticamente vencendo, porque eu tenho um Deus maravilhoso na minha vida. É verdade, praticamente, vamos usar a palavra correta, a senhora já venceu em nome do Senhor Jesus. Teria alguma situação a gente comentar a respeito aonde que ele vive hoje? Não, né? Teria alguma... nós vamos comentar a respeito do teu esposo, que ele se encontra em determinado lugar. Teria algum problema de falar sobre isso? Não, né? Não, lógico que não. Amém. Que alegria saber que Deus está operando na sua vida. A senhora conhecia o teu esposo dentro de um presídio, não foi isso? Isso, verdade. E até hoje ele se encontra no presídio, não é verdade? Isso, verdade. E a partir desse momento a senhora começou em uma guerra espiritual, não foi isso? Uma guerra espiritual, verdade. Mas na verdade essa guerra espiritual está onde não deveria ser, não é isso? Sim, senhor. Porque aquele que planta bem, colhe bem. Aquele que planta mal, colhe mal. E a senhora está plantando algo muito forte, porque está na direção de Deus, né? Sim, verdade. E a senhora, às vezes, irmã, precisa de contatos. E esses contatos são exatamente essas pessoas que te criticam, não é isso? Verdade. É uma coisa muito estranha a forma que a situação que vem acontecendo ao redor da senhora. Deus colocou no seu coração que ele seria o teu esposo e seria o sinal do Senhor, né? Sim. A senhora está enfrentando uma batalha com a pessoa que a senhora só conheceu lá dentro do presídio. Verdade. E aí Deus está trabalhando, não é verdade? Com certeza. Glória a Deus, né? Porque eu pergunto, pode manter seu microfone ligado, sem problema, irmã Amanda, sem problema. Deixa ligado. Tá. Então, irmã Amanda, o povo aqui que está nos ouvindo, aqui como demais da plataforma, talvez não esteja entendendo o que está acontecendo. A senhora, uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor, Deus avisou para a senhora que ele seria o teu esposo. A senhora criou toda a situação por Deus e a senhora conheceu ele pela internet, não é isso? Isso, perfeitamente. E hoje a senhora está guerreando em favor dessa pessoa. Hoje eu estou guerreando em favor dessa pessoa.
A senhora quer falar alguma coisa do teu esposo, a procedência, como que ele age com a senhora? Porque nós sabemos, o povo que está nos ouvindo, ele quer entender exatamente o porquê a senhora entrou nessa situação. Amém? Então, pastor, obrigado em primeiro lugar pela oportunidade. E assim, ontem, na verdade, fez 7 dias que o Senhor e o seu Gilberto estavam em uma campanha muito forte, que eu já tive, graças a Deus, o privilégio de conhecer o seu Gilberto pessoalmente, que para mim é um pai, que se tornou um pai através de Deus também, porque eu sou muito grata por tudo, porque a gente não deve agradecer a Deus só nas horas boas, mas também nas horas ruins. E eu ganhei, não foi só um esposo, e sim também um pai, que é o seu Gilberto, porque eu não fui criada pela minha mãe, sim pelo meu pai, sim, somente pela minha mãe. Então eu ganhei um esposo e ganhei um pai ao mesmo tempo. Então hoje eu me encontro muito feliz, porque ontem fez 7 dias que foi acabado essa campanha, e aonde 8 dias hoje eu pude receber uma documentação aonde eu creio que era o inimigo que estava atrapalhando para nós não conseguir, que era para dar entrada no alvará de soltura dele. E graças a Deus a gente conseguiu, através das orações do pastor e do seu Gilberto. E muito obrigado a vocês dois, entendeu? E em primeiro lugar agradeço a Deus também, que é maravilhoso, que Ele venha blindar vocês dois como pessoas. Amém, Amanda, amém. Mas o nosso propósito aqui na terra, eu e os amados irmãos evangélicos, irmãos de Cristo Jesus, é fazer o bem sem olhar quem, não é verdade? Verdade. E muitas das vezes, irmã, eu vou ter que ser sincero, porque nós estamos ao vivo. Muitas das vezes a senhora quer ter sinceridade de determinadas pessoas que comem e bebem na mesma mesa, tá? E não consegue ser sincero com a senhora. Verdade. Não é isso? E muitas das vezes a senhora ficou muito triste, talvez até vontade de desanimar, sair da situação que foi criada, porque Deus que cria a situação. E essas pessoas entristeceu muitas vezes a senhora. Mas a senhora perseverou na fé e continua de pé, e o casamento vai ser abençoado, né? Ou já é abençoado. Mas a senhora já casou, não casou? Ainda não, mas já está próximo, em nome de Jesus. Ah, tá. Então eu estou entendendo. Tá esperando ele sair, né? Ficar que nem os canarinhos que eu falei ainda agora aqui no ar, né? É verdade. Até mesmo porque eu falei, Senhor, lá dentro eu não quero me casar, eu quero me casar aqui fora. É isso, Amanda. Eu fico grato, né, por Deus, né, principalmente a Deus, pela ouvir as nossas orações. Nós fizemos realmente uma campanha de 7 semanas, eu, o nosso diácono Gilberto, e essa campanha estava envolvida em muitas coisas, inclusive a senhora com teu amado, e nós fizemos uma campanha com 5 refeições por semana, de 72 horas toda semana, de sexta-feira até segunda-feira, sem nenhuma alimentação. Isso foi 7 semanas. O mais gostoso disso é que Gilberto emagreceu 12 quilos. Ele fez uma academia espiritual. Não é verdade? Então, queridos, eu quero dizer para vocês, aqui está a Amanda, né, ali do Rio de Janeiro. Ela veio aqui dizer que ela está em um objetivo ao qual Deus colocou no coração dela. Só que ela está sendo uma guerreira. Ela não está, aleluia, afrouxando a corda, porque a corda de 3 dobras é aquela que permanece firme, sincera e correta. Ela está tendo um romance, não, ela está tendo um compromisso com uma pessoa ao qual ela conheceu na internet.
E mais ainda, essa pessoa se encontrava no cárcere. E Deus verdadeiramente está usando essa pessoa para abençoar a vida deste varão. O que eu quero dizer para vocês, queridos, amados, muitas das vezes Deus, Ele faz coisas que você fica estagnado, né? Pela situação, talvez você deve perguntar, por quê? Por quê? Eu vou dizer a você, por que Deus? Porque Deus não se explica, né? Deus não se explica. Ela falou para a gente, assim com a voz dela, tá? Que havia pessoas orando em favor do encontro com Ele, de ter esse momento ao qual era necessário acontecer o alvará de soltura. E ali a oração chegava para ela e só complicava as coisas. Mas nós determinamos com Deus. Estou falando nós aqui da plataforma, porque quando eu falo estamos em oração, é todos que se encontram aqui, Amanda, Amanda, ouvinte, é todo no mesmo propósito. Eles não vieram aqui para dizer que Deus é só bom, não. Deus, Ele abre porta, Deus realiza os projetos da vida das pessoas, né? E verdadeiramente Deus está operando. Então eu tenho certeza, para a gente continuar aqui, eu tenho ainda mais 15 minutos para distribuir com qual aqui se encontra. Eu tenho a certeza, querido, você ouvinte, você da plataforma, Deus, Ele trabalha muito estranho na vida das pessoas. Mas nós sabemos, querido, que é tudo para o bem do céu. E este testemunho aqui que ela contou, ela é corajosa de chegar aqui e falar para 25 mil pessoas. Ela é corajosa de dizer que Deus deu a ela um esposo aonde se encontra no cárcere, ao qual ela não, talvez não deu não um beijinho, não um selinho, mas Deus está no controle, em nome de Jesus. Amanda, quer falar mais alguma coisa para eu continuar aqui com a programação adiante com as pessoas que se encontram aqui? Quer falar mais algo? Sim, pastor, sim, até mesmo já beijei minha esposa, sim, já fui lá, já visitei. Hoje mesmo era dia de visita, mas simplesmente eu estava internada, não pude ir, mas já o conheço pessoalmente, graças a Deus. E lá eu pude ter a certeza que ele é o homem que Deus tinha colocado para mim. Porque em sonho, Deus me mostrou. Amém. Glória a Deus, né? Eu fico aqui radiante com esse Deus que nós servimos. Deus, Ele dá a pedra. E somos nós que temos que lapidar a pedra para se tornar um diamante. Não é isso? É verdade. Deus coloca uma montanha na nossa frente para que nós podemos observar através dessa montanha lá no outro lado. Eu vou aqui perguntar para vocês, queridos, amados ouvintes, qual é a montanha que está na sua visão? Qual é o momento que você aguarda da parte de Deus? Porque Deus, Ele trabalha. Eu quero aqui agradecer a nossa amada Amanda. Fica aí, Amanda. Amém. Só que, queridos, amados ouvintes, talvez você esteja perguntando, mas Deus levou uma pessoa para casar dentro do presídio? É verdade. Só que essa pessoa, ela se encontra lá, mas ela está presa enganada. Ela não cometeu crime nenhum. Inventaram uma situação para ele e ele caiu. E hoje ele está preso, já tentou suicídio várias vezes. E Deus está operando, né? Muitas das vezes você fala, mas Deus trabalhou nisso, pastor? Realmente Deus trabalhou. A pessoa, ele foi levado como prisioneiro hoje no cárcere por um falso testemunho. Só que esse falso testemunho, querido, é uma convivência que ele tinha. E essa convivência não se agradou de algo que aconteceu e foi lá, falou algo que não havia acontecido. E como ele não tinha prova, né? Prova nenhuma, porque havia os dois.
E aquela pessoa, junto com a sua advogada, fizeram essa obra. Ele ficou condenado 22 anos, mas Deus entrou e está trabalhando. Acho que vai sair com 2 anos e meio do cárcere. Por que isso? Porque Deus, a forma que Deus opera, a forma que Deus trabalha, não é do jeito que nós queremos, né? E queria eu que nesse momento eu já estivesse ali em Saquarema. É verdade, Saquarema, minha terra natal. Mas Deus quer que ainda eu fique um pouco aqui nessa cidade, aonde muitas das vezes, ou quase sempre, né, eu fico aqui fisicamente sozinho. Eu passo meus dias, todos os dias, na verdade, sozinho nesse lugar. Poucas pessoas eu conheço nesse lugar. Eu só vivo aqui na rádio trabalhando quando não estou no meu trabalho. Por exemplo, eu estou 15 dias sem trabalhar aqui na cidade, que eu estou viajando para Saquarema como definitivo. Eu estou aqui deitado, dormindo e falando de Jesus na rádio o tempo todo. E eu fui a Saquarema semana que passou. E ali Deus, mais uma vez, operou. Então eu entendo, querido, para vocês, amados ouvintes, a pessoa que Deus vai colocar nas tuas mãos, né? Ou a pessoa que vai chegar para você, talvez uma bênção que vai chegar para você, não é de Deus, mas analisa bem, tá? Analisa bem. Já tem pneu que está no carro que já está ficando careca, está bem rodado o pneu, e esse pneu, com certeza, ele não quer sair do ambiente da roda. Ei, vigia nessa terra, porque o inimigo, diz a palavra, que ele veio para roubar, matar e destruir. E Deus é vida, e é vida com abundância. Por isso eu trouxe aqui a amada Amanda para trazer esse testemunho, para edificar a vida de pessoas. Edificar a vida de pessoas. E o mais interessante dessa situação, que a própria família do varão que se encontra lá, foi contra esse relacionamento, ao qual ela que tomou a atitude de ir lá dentro ajudar ele. Ela ajuda em oração, ela pede ajuda aqui fora e a família nega tudo isso. A família diz que não, ela chegou agora, não pode fazer essas coisas. Espera aí, Deus falou o quê? Vinde a mim aqueles que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Ela determinou que era Deus, realmente foi e começou a ajudar pessoas. Ajudar a pessoa.